Olá, meus queridos! Esse áudio, que vai se transformar numa aula, está sendo gravado especificamente para a gente tentar entender o que significa o ressoar. Dentro dos meus cursos, dentro de todo o conhecimento que eu tento passar, principalmente relacionado a campo mórfico, a palavra ressoar está presente. Na realidade, o ressoar é a base de todo o entendimento do campo mórfico, de todo o entendimento que nós temos dentro da espiritualidade e essa conexão com a temporalidade. Quando a gente fala da palavra ressoar, ela não é só entendida, ela é sentida. Ela desperta memória, emoção ou simplesmente verdade. É quando você ouve uma frase e algo em você diz: isso é meu. Isso me atravessa. Olha só que curioso. O ressoar, quando nós tratamos, este conceito dentro da teoria ou da teoria do campo mórfico, que explica tanto a morfogenética quanto comportamento, nós dizemos que ressoar é quando a vibração de uma memória, de um padrão ou emoção se manifesta em outro corpo, espaço ou tempo. Até porque tudo está interligado. Quando a gente fala em ressonância no campo mórfico, é o que permite, principalmente para consteladores, terapeutas ou pessoas mais sensíveis, a percepção do campo do paciente. Ou seja, nós como consteladores ou terapeutas, percebemos o campo mórfico como uma leitura dos sentimentos daquele paciente. Eu gosto muito de comentar que o ressoar com o campo mórfico de um paciente não é nada energético. É simplesmente o sentir. Todos nós temos essa capacidade, porém um terapeuta, um constelador, ele está no estado presente, naquele momento com aquele paciente. Então, essas percepções, elas se tornam mais reais. Mas uma coisa muito importante que nós precisamos levar em consideração aqui, esse ressoar, que eu traduzo como sentir, faz com que eu, como consteladora ou terapeuta, apresente algumas sensações no meu corpo. Essas sensações, elas podem se transformar em um peso nos ombros, um mal-estar, um frio na barriga, algumas percepções nos pés, nas pernas, e por vezes eu traduzo isso com choro, com alguns sentimentos que, se de alguma forma ressoarem comigo como terapeuta também, é como se eu buscasse dentro da minha história aquela sensação ou simplesmente aquele sentimento. Nós precisamos entender que o ressoar com o campo mórfico também é pessoal, apesar de eu estar envolvida com o paciente. E quando eu digo pessoal, é porque todos nós somos diferentes, inclusive na nossa forma de pensamento. Quando eu ressoo com o paciente, eu entendo o estado dele. Porém, o que eu estou representando no meu corpo também me representa. Então, nós, terapeutas, ressoamos com os nossos pacientes, traduzimos essas sensações e, por inúmeras vezes, traduzimos os nossos próprios sentimentos e as nossas próprias vivências. Mas, enfim, o ressoar dentro do campo mórfico, ele é uma linguagem silenciosa da alma coletiva. Eu consigo traduzir em emoções e em sensações, não só a minha história, mas como do paciente ou como do ambiente em que eu vivo.
Mas enfim, aqui a gente não vai entrar especificamente no conceito de campo mórfico, mas sim no entendimento desse ressoar. Então, sim, eu consigo ter afinidade com o outro e entender através de sentimentos e emoções o que o outro tem. E esses sentimentos e essas emoções, se elas simplesmente me representam, elas serão mais intensificadas e trarão também para mim algumas memórias que precisam ser revisitadas. Enfim, o ressoar, ele não se dá apenas com o campo mórfico. O ressoar, ele se dá com outras vivências de outras vidas, experiências, pessoas ou ciclos em que nós vivemos como outras cascas. Sim, se tu acredita em reencarnação, tu vai simplesmente ressoar com quem tu já foi. Um dia eu fui José, noutra vida eu fui Maria, em algum momento eu fui João, Pedro e outros nomes. Fui eu. A minha alma vivenciou essa história. E dependendo do que eu passei nessas encarnações ou não, eu ressoo, porque fui eu. Então nós passamos, sim, a ressoar com o que é ou o que foi mais traumático. A gente ressoa com coisas boas também dessas outras vidas e com esta vida. Porém, o nosso cérebro, de alguma forma, aprendeu através do medo e aprendeu através da tentativa e erro a entender o que foi ruim como mais perceptível. Então eu ressoo com todos os egos, todas as subpersonalidades negativadas que eu fui. E eu trago esses sentimentos para este aqui agora. Nós ainda, dentro de todo esse conceito de ressoar, na alma, e esse trazer lembranças arquetípicas, ancestrais, cósmicas ou divinas, nós ressoamos com todo o conceito que hoje nós conhecemos como fractalidade, ou simplesmente questões monáticas. Existem muitas teorias, existem muitos livros, existem muitos conhecimentos que trazem o conceito de mônada. Mas o que nós temos, e a gente pode resumir aqui, que uma mônada nada mais é do que a nossa essência mais pura. Essa essência resolveu experienciar e ela começou a se dividir. Dentro dessas divisões, eu sou uma fractal. Essa fractal, neste momento, está vivenciando, está aprendendo, está trazendo conhecimento para esta essência mais pura que eu sou. Uma das coisas que nós precisamos realmente entender com relação à questão monádica é mais ou menos o que nós tratamos dentro da física quântica como um conceito que nós entendemos de uma partícula ressoar com outra partícula que é igual a ela. Ou seja, elas se reconhecem dentro de um espaço e tempo infinito. Então, se a minha essência em algum momento resolveu se dividir até o momento em que eu me torno uma fractal e essa fractal experiencia a vida, eu vou ressoar com tudo que me é igual. E logo, quando nós tratamos de fractalidade dentro da matemática, o número é infinito. E simplesmente eu vou ressoar com toda essa infinitude que me é igual. Gente,
Quando a gente fala do termo ressoar e de tudo que envolve ele, nós poderíamos estar aqui dissertando horas, horas e horas. Mas o que precisa ficar claro é principalmente que o ressoar é um chamado invisível que a alma reconhece antes da mente entender. É a vibração da verdade reencontrando o seu lar. E ela simplesmente pode ser encontrada neste aqui agora. Quando eu me conecto com um paciente, fazendo a leitura das suas emoções, principalmente das suas sensações, quando eu ressoo com todo o meu campo familiar, me conectando a padrões de crenças e padrões simplesmente que geram programações aonde eu vou começar a repetir muitas das coisas que para mim talvez estejam invisíveis, o que eu não gosto dentro da minha família. O ressoar, ele se conecta com toda uma ancestralidade, aonde eu posso simplesmente me conectar dentro não só de uma cultura, mas também de padrões de repetição ou de aprendizados. O ressoar está no todo o entendimento que nós temos do espaço onde nós vivemos, das pessoas que nós nos conectamos, da região em que nós moramos. O ressoar, ele existe com tudo o que eu fui, dentro de um tempo e espaço, e o ressoar, ele existe em tudo o que eu sou, dentro do que nós chamamos de fractalidade. Aparentemente, parece que a gente não consegue fugir da conexão com tudo que nos cerca, com tudo que foi. Mas a gente precisa entender, eu adoro falar, nós precisamos entender que o ressoar nada mais é do que aprendizado. Se eu estou ressoando com algo, é para mim olhar. É para mim entender, compreender e modificar. E talvez seja por isso que nós ressoamos principalmente com todos os nossos traumas, as nossas crenças, as nossas dores. E eu encontro esse aprendizado dentro de uma jornada de alma, na ressignificação de uma história já vivida. Eu encontro esse ressoar dentro de um sistema familiar para mim entender que eu não tenho mais que estar em um processo de repetição. E eu encontro o ressoar dentro de tudo que me é igual. E isso talvez seja, para mim, não só me auxiliar, me entender e me compreender, como ajudar a todos que são iguais a mim dentro da minha fractalidade.